Fala aí galera, Caio Vilas Boas do canal Papo Cruzado, trazendo o primeiro vídeo do canal pra vocês aqui, rapaziada. No vídeo de hoje estarei falando sobre ele, o nosso campeão, o leão embaçado, Charles do Bronx Oliveira. Estarei falando sobre o futuro dele após aí galera, a confirmação da luta entre Arman Tsarukyan contra o nosso Charlinho. No vídeo de hoje falarei sobre o futuro, o que estará reservado para Charles do Bronx. Vamos descobrir. Para iniciarmos o vídeo, permitam-me que eu acabe fazendo uma pequena linha do tempo, um pequeno resumo. Como chegamos a esse ponto do Charles novamente ter que fazer mais uma luta, mesmo após vencer o Beneil Dariush, para conseguir de fato disputar o cinturão novamente contra o russo Islam Makhachev. Vamos voltar um pouquinho no tempo, galera. Lá em novembro de 2022, Charles do Bronx lutou contra Islam Makhachev. Infelizmente, o nosso brasileiro não teve uma boa performance e acabou perdendo por finalização no segundo round. A verdade é que o Charles estava irreconhecível naquela sua performance, né? Depois, galera, o que ocorreu? O Islam Makhachev disputou o cinturão novamente, da mesma categoria, peso leve, só que enfrentando um lutador da categoria peso pena, o campeão Alexander Volkanovski subiu de peso para lutar com o russo. Luta muito embaçada, que acabou vencendo ali, foi o Makhachev por decisão unânime dos juízes, mas muitas pessoas viram vitória do Alexander Volkanovski. Enfim, uma vitória aí para o Islam importante, ele acabou defendendo o seu cinturão. Lá em maio de 2023, o Charlinho voltou, lutou dessa vez contra o Beneil Dariush. Essa luta era para ter acontecido um pouquinho antes, mas o Charles acabou se lesionando e aí remanejaram a luta para maio. Acabou que o Charles lutou contra o Dariush, teve uma performance surpreendentemente boa, parece que o leão voltou com sede de vitória novamente e nocauteou o Dariush de forma fácil, inclusive, porque foi no primeiro round ali, galera, após um chute alto, uma sequência bonita de golpes, o Charles acabou vencendo por nocaute técnico, galera. Depois dessa vitória do brasileiro, ficou aquela discussão. E aí, agora sim o Charles vai estar credenciado para disputar o cinturão contra o Islam, que era o que muitos imaginavam, ou será que o UFC vai dar um jeito do Islam acabar lutando contra outro lutador e o Charles vai ter que novamente vencer mais uma luta para disputar o cinturão? Acontece que em novembro de 2023, há pouquíssimo tempo atrás, galera, o Charles, né, tinha sido anunciado para acabar enfrentando o Makhachev. Islam versus Charles 2, galera. O que ocorre? Charles do Bronx acabou se lesionando. Muitos de vocês devem lembrar, até porque aconteceu esses dias. O Charles infelizmente acabou, galera, cortando o seu supercílio em um dos seus últimos sparrings de preparação para enfrentar o russo, galera. Infelizmente, o Charles se lesionou. Após a lesão do brasileiro, o mesmo decidiu que não iria lutar. Inclusive, eu acho que ele teve uma decisão muito fria e muito inteligente. Até porque, se ele luta, o primeiro golpe que entra, o supercílio ia abrir, e aí a luta poderia terminar de forma muito rápida e muito mais decepcionante do que a primeira ainda. Então o Charles decidiu, junto com a sua equipe, que de fato não ia dar, não ia lutar. E aí o que ocorre? O UFC, após o oferecimento aí do Volkanovski para uma revanche contra o Islam Makhachev, acabou que ambos se enfrentaram novamente. Dessa vez o Makhachev venceu de uma forma muito fácil em comparação com a primeira luta, até porque venceu por nocaute no primeiro round após um chute alto. Depois da vitória do Makhachev contra o Volkanovski, que foi a sua segunda defesa de cinturão, todo mundo ficou pensando, caramba, e agora? O Charles vai disputar novamente contra o Islam? Essa luta vai acontecer ou não? Bom, o que acontece de fato é que não daria para essa luta acontecer no UFC 300. Isso é um fato, porque é no mesmo mês que ocorre o Ramadã, né, que é ali a semana sagrada para os muçulmanos. No caso, o Islam também é um deles, como vocês sabem. Então não teria muito o que ser feito. O Charles teria que esperar um longo prazo para lutar com o Islam. Isso se não fosse passado para trás. Guardem muito bem essa mensagem. Dito isso, feita essa linha do tempo, feito esse resumo todo que eu acabei de trazer para vocês,
Semanas atrás houveram boatos de que Charles do Bronx estaria de volta no UFC 300 enfrentando Arman Tsarukyan. A rapaziada foi a loucura, todo mundo falou, mas não é possível que o Charles vai fazer uma luta contra um cara tão bom quanto ele, tem risco dele perder e nunca mais disputar esse cinturão. Como o Charles pode ter tomado uma decisão dessa? Ninguém entendeu absolutamente nada, verdade seja dita. Mas eu explico pra vocês o que aconteceu, galera. Existem duas linhas do tempo para entendermos o porquê o Charles de fato aceitou lutar contra o Arman Tsarukyan. Tem a forma negativa e tem a forma positiva. Vamos começar pela forma negativa. Caso o Charles não lutasse com o Tsarukyan, a verdade é que o UFC poderia muito bem aceitar dar uma chance de título pro Gaethje ou exclusivamente fazer com que o Arman fizesse mais uma luta, dependendo da performance dele, ele já seria o próximo da fila. Ou nem isso, poderia já passar ele pra frente direto e dar a chance de título pro Arman Tsarukyan, porque seria uma revanche sim interessante, sendo que ele enfrentou o Charles na sua estreia com apenas 22 anos e deu muito luta pro russo, acabou ali perdendo por decisão unânime, mas galera, para uma apresentação de estreia aos 22 anos de idade, ele simplesmente foi espetacular. Então se o Charles decide ficar ali sentado, esperando, falando, não, a próxima sou eu, vou ficar aqui esperando, galera, a chance da luta acontecer ia diminuir drasticamente. Então o que o Charles pensou, né? Eu vi uma entrevista dele lá no canal do Laerte, e ele acabou dizendo que ele não gosta de ficar tanto tempo sem lutar. Então após ele conversar com a equipe dele, ele viu que caso ele aceitasse essa luta contra o Tsarukyan, ele poderia se manter ativo, que é algo que ele gosta, manter lutando, treinando, e caso vencesse essa luta, o title shot seria certo. E galera, vamos complementar ainda. É um bônus, o estilo do Arman Tsarukyan é basicamente o estilo do Makhachev, ou seja, caso o Charles conseguir passar pelo Tsarukyan, de fato, galera, é uma chance muito boa, é um treino, bem entre aspas, da forma que o Islam luta, é a forma que o Tsarukyan muito parecidamente luta, então ele passando pelo Arman é um ótimo preparo para ele acabar enfrentando o russo ali, galera. Dito tudo isso, vocês podem estar se questionando em relação a o que é o benéfico para o Charles e o que é maléfico para o Charles, caso vença e caso perca. Caso vença, galera, é muito simples, o Charles não precisa fazer mais nada. Após vencer a luta contra o Tsarukyan, o title shot é dele. A não ser que o Islam faça muita gracinha com um collab ali com o Dana White, eles acabem dando uma chance para o Gaethje ou para um vencedor de Poirier e Sandenis. A não ser que aconteça algo muito louco, o Charles é o próximo da fila, caso vença o Arman Tsarukyan. Porém, galera, caso o Charles perca, aí a situação fica extremamente complicada. Porque se nós, vamos lá, analisarmos o ranking da categoria dos pesos leves, galera, vamos ver que o top 10 é totalmente embaçado. É Charles do Bronx em primeiro, seguido de Gaethje, Poirier, Arman Tsarukyan, Michael Chandler, Matheus Gamrot, Dariush, Fiziev, Hooker e Jalin Turner. Se nós considerarmos que o top 5 é passível de disputar o cinturão, galera, o Charles já venceu simplesmente 3 lutadores do top 5. Venceu o Chandler, venceu o Gaethje e venceu o Poirier. Ou seja, galera, teria que fazer uma revanche com um desses lutadores ou lutar contra o Matheus Gamrot. E eu acredito que caso ele perca pro Tsarukyan, ele vai ter que fazer no mínimo uma luta, mas acredito que 2 lutas para poder disputar o cinturão, galera. E a gente acaba se recordando, o Charles não é mais um garoto de 26 anos como é o Arman, né? Então a gente acaba tendo que ver que de fato o Charles está numa luta contra o tempo, a idade vai passando, a quilometragem vai aumentando, então ele não pode de fato ficar ali esperando o que vai acontecer, ter tempo para perder. Não, o Charles tem que ser decisivo. Então eu acho sim que o Charles tem que lutar contra o Tsarukyan, até porque, como explicado pelo mesmo, ele vai ficar ativo, é um ótimo teste porque o estilo é parecido com o do Islam Makhachev, e no final das contas, caso vença, de fato está decidido, Charles do Bronx versus Islam Makhachev vai acontecer, pelo menos na teoria. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com os seus amigos e, claro,
curta muito o nosso vídeo, comente, engaja, né? Curta muito, não dá pra só dar pra curtir uma vez, mas comentar, vocês podem comentar. É isso, um forte abraço, tamo junto, é nóis, fui!